Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar da situação política do país com a deputada federal Jandira Fegali, uma das mais influentes do Congresso Nacional. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista Maria Carolina Marcelo, da agência de notícias Reuters. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Jandira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Maria Carolina. Boa noite, Florestan. Deputada, hoje foi um dia que começou com aquelas trombetas que anunciavam o fim do governo Dilma. Diziam que o PMDB ia romper e que no fim do dia já era hora de preparar... No fim do dia a sensação, eu estava no Congresso, a senhora também estava, e deu para ver que a sensação era outra. O que aconteceu de fato? A sensação de fato é outra. Acho que nós estamos num momento de redução da negatividade, vamos dizer assim, e aumento de uma perspectiva de vitória, né? Porque essa articulação que tem no centro Michel Temer, ela está, a impressão que me dá, fazendo água. Esse encontro de hoje eu até brinquei que disse que a montanha pariu um rato, né? Um encontro absolutamente esvaziado, as principais lideranças nacionais do PMDB não foram. Aliás, a mais expressiva era o Eduardo Cunha, né? Para a gente ter uma noção do que está significando aquilo. E a proposta de desembarque do governo me parece que não conta com o apoio de todos os ministros, né? Então, é uma situação em que todos anunciavam que o desembarque do PMDB levaria todo mundo abandonaria o governo, e o que a gente está vendo é o contrário. O próprio PMDB partificando e os outros partidos se reorganizando no sentido de sustentar uma nova política para o mesmo governo, ou seja, um novo governo com a mesma presidenta. Bem, vamos prosseguir a entrevista, mas antes nós vamos conhecer um pouco mais sobre Jandira Fegali. A deputada Jandira Fegali nasceu em Curitiba, no Paraná, em 1957. Na juventude, ela foi baterista profissional, abandonando a música para estudar medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, envolvida na luta política que marcou o fim da ditadura militar, quando teve uma atuação reconhecida como sindicalista. Em 1986, Jandira elegeu-se deputada estadual pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Em 1990, tornou-se deputada federal pela primeira vez, dando início a uma sequência de 6 mandatos conquistados até hoje. Como parlamentar, médica e mulher, Jandira tem uma atuação destacada na área de saúde pública e dos direitos de gênero. Entre 1998 e 2004, foi coordenadora da bancada feminina na Câmara. Em 2005, foi a relatora do projeto que pune a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Também foi vice-presidente da Frente Parlamentar de Saúde. Em 2016, Jandira Fegali tem sido uma das mais ativas parlamentares em defesa do mandato de Dilma Rousseff, denunciando o projeto de impeachment como um golpe de Estado. Em entrevista recente, ela declarou: Dilma não é ré de nada, não é investigada. O objeto do impeachment foi sanado. É uma cortina de fumaça para um golpe que está em curso no Brasil. O juiz Moro é instrumento. Somos contra o uso político da Lava Jato. Pessoas do Poder Judiciário se comportam como ativistas políticas. Deputada, a senhora acha que realmente, se esse plano de tirar a presidenta do poder e colocar o seu vice no lugar dela, a Lava Jato vai terminar? Porque o que a gente lê em alguns jornais e revistas é que já foi feito um acordão, inclusive com o presidente da Câmara, poupando ele da cassação em troca de todo esse processo contra a presidenta. A senhora acha que a Lava Jato se encerra no momento que for necessário, ou ela vai continuar pegando? Porque essa lista do Odebrecht, por exemplo, pegou uma parte imensa do Congresso. Quer dizer, como é que fica um Congresso analisando o impeachment de uma presidenta que não tem, até agora que se sabe, nenhum crime cometido, né, e sendo julgada por pessoas que estão envolvidas diretamente nas falcatruas da Petrobras e de empreiteiras? Bem, Florestan, acho que na formulação da tua pergunta você já coloca dados que mostram que a disputa não é por um problema ético, né? Não é o problema da corrupção que faz com que aquelas pessoas desenvolvam uma atividade, uma articulação, uma concertação, vamos dizer assim,
para um golpe institucional, que eu continuo afirmando que é um golpe institucional. Não há crime. Você não monta uma comissão do impeachment para depois procurar o fato. Porque é isso que está acontecendo, uma inversão total, né? E como hoje teve lá na comissão do impeachment, né, a questão de ordem do deputado Pepe Vargas, deputado Adi Damus, sequer o devido processo de análise do orçamento já foi feito, né? TCU não tem parecer sobre as contas, a comissão de orçamento não analisou, muito menos o Congresso votou as contas da presidenta Dilma de 2015, que é o que está, o escopo da comissão, não tem nada a ver com a Petrobras, nem com o Ministério, nem com medida provisória, nem com o BNDES, são apenas os créditos orçamentários. Então nós estamos, de fato, numa ficção de um crime de responsabilidade inexistente, né, para se tentar interromper um mandato eleito por 54 milhões de brasileiros, porque, na verdade, é uma disputa de projeto político, né, uma geopolítica internacional clara, uma disputa de agenda e onde uma concertação se fez usando agentes públicos nisso. Quando eu digo que o juiz Moro virou um ativista político, é porque eu acho isso mesmo. Quer dizer, a Lava Jato em si, de apurar a corrupção, ninguém deixou de apoiar em momento algum. O uso político dela, que para nós é muito visível. Então, nesse processo, primeiro, se passa o impeachment, que eu não acredito, mas se passa, será um governo ilegítimo. E, obviamente, que esses acordos com o PSDB e com o DEM, principalmente, e aí envolve o PPS, envolve essa articulação, deve conter, sim, uma tentativa de paralisar a apuração da corrupção. Até porque, a todo momento, quem mais começa a aparecer na denúncia são exatamente os membros da oposição. Aécio Neves já está em 7 delações, Michel Temer já aparece na questão da articulação do diretor Zelada, né, com uma série de denúncias. Várias pessoas da oposição, do DEM, Agripino Maia, Valdernei Avelino, ou seja, esse é um bolo que, sem controle, ele vai pegar todo mundo. E o correto era investigar todo mundo, não é investigar uma parte, seletivamente se conduzir. Então, eu acho que pode sim ter um acordão no sentido de controlar a Operação Lava Jato, que eu não sei se ela é completamente controlável mais a esta altura. Você acha que não é mais por causa da Polícia Federal ou por causa do Sérgio Moro? É porque já está no nível de publicização dos problemas que eu não sei como é que eles vão colocar o gênio na garrafa de novo, né? Ficou já uma coisa meio fora de controle. Agora, pode dar lerdeza, dar lentidão, paralisar, isso pode. Sair da mídia. Principalmente sair da mídia, né? E essa questão do Eduardo Cunha pode, de fato, estar envolvido, porque ele está completamente empenhado na celeridade e nas manipulações que estão sendo feitas hoje dentro da Câmara para a aceleração e autorização do processo. Desculpa aí, só vou interromper, vou antecipar você, porque hoje apareceu na Câmara aquele projeto dele de mexer na composição da Comissão de Ética. Isso. Ou seja, antes de entregar a mercadoria, ou seja, antes de entregar o impeachment, ele já está querendo a cobrança, ou seja, eu entrego, mas vamos primeiro votar uma composição para que eu seja salvo. É isso mesmo? Eu até aproveito para fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal. A quem cabe hoje decidir o afastamento de Eduardo Cunha. O pedido está lá, de vários partidos, inclusive o nosso. O próprio procurador Janot já fez isso e o Supremo ainda não decidiu a questão. Porque enquanto ele estiver na presidência da Câmara, ele vai atuar para acelerar o impeachment da Dilma e para atrasar ou impedir a sua própria cassação, que é o que ele está fazendo. O que ele fez hoje? Ele aproveitou a história da janela, as janelas partidárias, para mexer na composição das comissões permanentes. Era isso que estava em discussão. Aí, de repente, ele apronta um projeto de resolução onde ele mexe também nas comissões eleitas. Porque as comissões eleitas não podem mudar membro. Ela está eleita pelo plenário, seja do impeachment, a do Conselho de Ética e a própria mesa. Então, no projeto de resolução, ele permite que aqueles que trocaram de partido sejam retirados dos conselhos e da comissão. Com isso, ele zera o jogo, porque o primeiro que ele tira é o presidente do Conselho de Ética, que mudou de partido. E mais 2, o relator antigo e o relator atual. Então, ele mexe numa comissão que está num equilíbrio difícil e que o presidente do Conselho tem desempatado o jogo a favor do processo, que o processo continue. Ele mudando isso, ele vira o jogo a favor dele. Então, ele zera novamente. Então, são manobras atrás de manobras e que o povo tem que se dar conta do que está acontecendo. Quer dizer, você tem um impeachment sem crime, que estão tentando fazer, por isso é um golpe, de fato. Porque, não, mas o impeachment está na Constituição. Sim, mas ele tem que caracterizar o crime de responsabilidade para se estabelecer o impeachment. E, ao mesmo tempo, você tenta um réu no Supremo
investigado por provas robustas, como é Eduardo Cunha, tentando caçar uma mulher que não tem nenhum crime. Aliás, não tem nenhum patrimônio também. Então, é uma coisa surreal, bizarra o que está acontecendo hoje no país. Diante desses argumentos que se apresentam, né, e que os governistas todos defendem, por outro lado, vêm os oposicionistas e falam, não, mas é um processo político. Qual seria a estratégia para travar essa batalha no Congresso, essa e a do Cunha no Conselho de Ética? Qual é a estratégia? É só no argumento? É só no discurso? Não, acho que tem várias frentes, Maria Carolina. Tem a disputa, de fato, é um processo político, né? Tecnicamente é indefensável, chega a ser ridículo, né? É trágico isso. Mas a batalha é uma batalha política, é uma casa política, né? Então o nosso papel é ampliar, né? Porque só a esquerda tem um número menor de parlamentares. Se juntar a esquerda, não dá conta. Então, a necessidade de ampliação política e essa questão do golpe e a defesa da democracia tem sido a grande questão. Porque não se trata mais, mesmo na sociedade, da defesa ou não da Dilma. É uma defesa do Estado Democrático de Direito. Porque fora do parâmetro constitucional, onde é que nós vamos parar? É um risco, né? Dali para o estado de exceção é um pulo. De criminalização do movimento social, de conflagração. É uma irresponsabilidade o que estão fazendo. Então, a nossa estratégia social é a ampliação, e isso está acontecendo, e está bonito de ver, né, como a sociedade começa a reagir. Essa questão do golpe no mundo da música, do teatro, do cinema, da poesia, dos professores, dos advogados. Essa atuação da OAB é indigna, né? Jogou no lixo a história, né, da OAB. Que, aliás, em 64 apoiou o golpe, também, depois, né, mudou de posição. A Confederação dos Bispos do... CNBB está muito bem. CNBB também. Posição clara, não, a CNBB está contra o impeachment. Está contra. Tanto que aquele bispo foi agredido, né, por uma cristã, né, que agrediu, jogou, radicalizou. Chamando o bispo de comunista, quer dizer... Dom Odilo Scherer, hein? Inclusive... Com esse ódio todo, né, porque o país está dividido e tem um ódio que foi alimentado aí, que dá até medo, né? É assustador. É assustador. Porque você vê que são pessoas mal informadas, né? Que nem todos, né? Quer dizer, mas assim, falta informação correta do processo. Eu acho que é legítimo você estar contra um governo, mesmo porque o governo da presidente Dilma está cheio de problemas. Nós estamos com uma baita crise econômica, nós estamos com desemprego, né? E o governo tem dado poucas respostas. A senhora acha que se a presidente Dilma conseguir evitar o impeachment, como é que ela vai conseguir fazer o pacto necessário que o país necessita, né, precisa, para poder sair dessa crise? São duas questões. A primeira é esse registro que você faz, Florestan, desse clima fascistizante na rua. De fato, outro dia a notícia de uma mãe com uma bebê de 5 meses que estava com um macacãozinho da Mini, que é vermelho, quase foi agredida. A menina chegou a ficar machucada porque ela apertou tanto a filha por temor que machucou no colar que ela mesma estava vestindo, a menina, que estava usando. Então, assim, esse clima de fascismo, ele é muito perigoso. Você veja que nem os partidos de oposição conseguem ir às manifestações. De repente, uma ou outra manifestação ovaciona um Bolsonaro, né? Fala que o Moro é o cara, né? Então, isso dá sempre um outsider ou um fascista. Isso é um problema, é o perigo que a gente corre nesse momento de despolitização, de criminalização da política. E esses irresponsáveis da oposição estimulam, alimentam, achando que um governo ilegítimo vai conseguir governar. Não vai. Na minha opinião, não vai. Nós vamos conflagrar esse país. Infelizmente, nós temos que evitar isso. Eu acho que é essa visão e é esse prognóstico que também coloca alguns deputados do centro político e tal preocupados. E por isso começa a recuar de uma posição do impeachment, porque consegue enxergar que é necessário uma estabilidade. E insatisfação, se for assim, vai derrubar os presidentes do mundo inteiro. Porque é a maior crise capitalista desde a década de 20. E os governadores do estado no também, mundo inteiro. Os governadores todos, os prefeitos, todo mundo, ninguém paga folha. Mas o que eu pergunto, senhora, é o seguinte... Não, o pacto, eu entendi. Então, eu acho que, primeiro, a presidente Dilma ela tem que apresentar um novo governo dela. Uma nova composição diante dessa posição. O PMDB, é claro que se os ministros ficarem ótimos, mas... E tem que ter um pacto de uma nova agenda econômica para o país, né, que possa apontar, de fato, para o desenvolvimento. Nós temos que quebrar esse bloco do setor produtivo contra o governo. Pelo menos o que se apresenta, como a Fiesp, que hoje fez campanha milionária nos jornais pelo impeachment, com dinheiro público. O Sistema S tem dinheiro público.
O pato foi... o pato foi para os jornais e numa campanha milionária, né? Uma coisa absurda, e com dinheiro público, o que é pior, né? Então, esse novo pacto, na minha opinião, ele pode se apresentar se tiver um novo rumo para a política macroeconômica, de fato, e aí há vários itens que a gente tem trabalhado como uma nova agenda de desenvolvimento e crescimento, que a gente jamais trabalha uma agenda de retirada de direitos, jamais, porque isso não se coloca no momento de desemprego, de dificuldade. Aliás, retirar direito não se coloca nunca. Privilégio é outra coisa, direitos não, né? Então, essa agenda conflitiva, com essa base popular, base de trabalhadores, deve ser retirada desse ponto, e nós temos que garantir que o setor produtivo funcione e gere emprego no Brasil. Eu acho que esse pacto precisa ser feito, inclusive, com parte desse setor, né? Com inovação tecnológica, com uma dinâmica diferenciada. Na verdade, precisamos dizer assim, que Brasil nós queremos daqui a 20 anos? Nós vamos ser o eterno exportador de commodities, só nós vamos agregar valor e vamos fazer uma produção para ser um outro polo tecnológico no mundo. Então, eu acho que nós precisamos pensar qual é o Brasil que nós queremos, fazer um pacto tático para trilhar um outro caminho que não seja o do ajuste, o da recessão que se retroalimenta com a política que está sendo desenvolvida hoje. Vamos ouvir o deputado federal Marcos Pestana, ex-militante do PCdoB. Há muito tempo, viu? Há muito tempo. Ele gravou uma pergunta. Vamos lá. A Ordem dos Advogados do Brasil, que representa todos os advogados de todos os 4 cantos do Brasil, deu o selo de legalidade e de constitucionalidade ao processo de impeachment, alegando crime de responsabilidade não só em relação às pedaladas fiscais, mas também em relação às delações premiadas da Lava Jato e também em relação à obstrução de justiça caracterizada na nomeação como ministro do ex-presidente Lula. O que você acha dessa posição da Ordem dos Advogados do Brasil? Deputado Marcos Pestana, a gente se trata com muito respeito, mas eu lhe digo que essa posição da Ordem é lamentável, chega a ser indigna, né? Primeiro que o Lamac, que é o atual presidente da Ordem, todos conhecem as suas posições políticas, né? Em segundo lugar... O público não conhece muito, explica só um pouquinho rapidamente. O Lamac tem posições profundamente conservadoras e está usando o direito contra o direito, né? E ele é conhecido no mundo do direito, né? E, na verdade, quer dizer, a OAB ela já teve momentos, como eu disse aqui antes, no golpe de 64, depois mudou de posição quando começaram a sequestrar advogados, impedir o direito de defesa dos presos, isso mudou. Hoje há um movimento nacional dos advogados de desautorização das suas seccionais. A advocacia brasileira não aceita a posição da Ordem, o que vai desmoralizá-la. Agora, essa questão que ele botou, primeiro, pedalada fiscal não está no escopo do processo. Pedalada que alegaram foi 2014 e ainda não tem sequer aprovação do Congresso sobre isso. Em pedalada, se for assim, vai cair todos os governadores, todos os prefeitos e vai ter que retomar todos os ex-presidentes, desde Fernando Henrique, que esse processo é feito no sentido do equilíbrio das contas para garantir o quê? Políticas públicas e repasses constitucionais. Isso não é crime de responsabilidade. Segundo, delação do Delcídio ou delações são coisas a serem investigadas, são alegações, algumas coisas são alegações, supõe-se que... Aliás, ele cita também a oposição, né? Quem viu, né, disseram que... Então, isso não é base para uma posição dos advogados do Brasil. São coisas que ainda serão investigadas para serem comprovadas para fazer, né? E terceiro, chamar de obstrução de justiça. Quem é que julgou o mensalão? Foi o juiz Moro ou foi o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, quando o ministro Lula, o presidente Lula vai para o governo, como é que ele não está fugindo? Ele está indo para as mãos da Suprema Corte do Brasil, que tem um potencial de investigação, de punição imenso. Então, o que o ministro Lula foi fazer no governo não foi por causa disso. Claro que o juiz Moro cometeu diversas ilegalidades, condução coercitiva, naquele momento. Eu estava em São Paulo, por acaso, e acompanhei de perto. A questão agora dos grampos, até ele está pedindo desculpas, porque já viu que deu um tiro no pé com essas ilegalidades todas. Então, de fato, você deixar um ex-presidente da República na mão dessas ilegalidades nem seria correto. Mas a ida dele para o governo tem outro sentido, é um sentido de reforçar a articulação política, de mudar a agenda econômica, né? De aumentar o diálogo com o povo, com o Congresso, com o mundo empresarial. Esse era o sentido principal, até porque ele, na mão do Supremo, ele não está fora da justiça, muito menos de qualquer investigação. Lembrando que ele não é réu,
nem é investigado em absolutamente nada nesse momento, formalmente pela Justiça. O ex-presidente Fernando Henrique, no final do seu governo, aprovou um decreto, primeiro uma medida provisória e depois um projeto aprovado pelo Congresso, que dava a condição dava foro privilegiado também para ex-presidentes da República. Essa lei foi abolida depois. O que a senhora acha? Você acha que é válido? Correto? Acho correto, porque de repente um juiz do Amapá ou de Goiânia, quer dizer, você vai ficar respondendo em primeira instância do país inteiro. Acho que uma liderança política, seja ex-presidente Fernando Henrique, ou qualquer ex-presidente, teria que ter de fato um fórum específico, único, para onde todas as ações convergissem para uma apuração adequada. Isso é correto, acho que é correto esse projeto. Eu aprovaria mesmo sendo Fernando Henrique. Agora, voltando à estratégia do Congresso, que é o que me interessa mais, tem os partidos de esquerda que já quase que naturalmente se identificam com o discurso contra o impeachment. Tem aqueles partidos da base que são rachados, que já têm os votos do governo e os votos que não são do governo. E aí, agora, pelo que eu entendo, a articulação do governo se centra naqueles não tão pequenos partidos com uma posição ideológica não muito firme para tentar ali conseguir votos no dia lá do julgamento da admissibilidade no plenário da Câmara. Como fazer essa negociação? Como é que é? Como conseguir esses votos? O preço é muito caro? Como que é essa negociação? Eu não falaria em preço. Eu acho que hoje existe uma questão que foi a que eu falei anteriormente. As pessoas hoje estão temendo por uma instabilidade política. Esse é um aspecto da democracia brasileira que está sendo bem trabalhado por nós e pelo governo também, né? É a questão, repito, do Estado Democrático de Direito. É perigoso ultrapassar essa linha. Se nós perdemos a moldura constitucional, não sobra para todo mundo, né? Então, esse é um problema arriscado. Em segundo lugar, é óbvio que com as pessoas que lhe sustentam, você tem que governar. Correto, nós estamos no sistema de presidencialismo de coalizão. Óbvio que pode estar esgotado daqui a pouco, esse sistema. Talvez teremos que repensar. Mas, neste momento, é um presidencialismo de coalizão que se governa junto com quem apoia o seu projeto e a sua continuidade. É isso que o governo vai fazer. Vai fazer recomposições. As bancadas mudaram seus tamanhos também, né? Tinha partido de 1 ou 2 deputados que hoje tem 18, 13, 12. Reduziu o número de partidos, inclusive hoje são 24, né? Não são mais 29, 28. Então, é óbvio que essa recomposição vai ter que ser feita. Mas eu acho que o sentido principal é político mesmo. Da gente... Tem uns que são absolutamente... que você não precisa nem conversar. São a favor do impeachment, não se conversa. E conosco também ninguém vai convencer. Então, ninguém vai se preocupar conosco. Esse meio aí de uma série, esse que tem que ser, que quem está a favor do impeachment está disputando e nós também, né? Disputando na política, disputando numa perspectiva de governo, de poder e de avanço para o Brasil. Agora, na questão, desculpe, Paulo, na questão das composições... Até porque, só para dizer o seguinte, o governo Temer, ninguém sabe o que será, né? Essa perspectiva de poder... Esse loteamento atual que estão fazendo, né? O Michel Temer está anunciando a equipe econômica. Eu acho isso tão... Olha, desculpe, Michel Temer, você assistiu um dia esse programa. Que coisa indigna a sua posição. Você não honra sequer a posição histórica e antiga do PMDB. O PMDB de 71, o PMDB de 78, da década de 80, que virou PMDB, que resistiu à ditadura, que resistiu aos golpes. É lamentável essa posição do Michel Temer, que se utiliza, ele não teve nenhum voto, ele, né, quase não teve voto para se eleger deputado federal em São Paulo e acho que pode ser no tapetão o presidente da República. Então, um governo ilegítimo, que certamente terá uma composição com acordos indefensáveis, e com uma sociedade profundamente dividida. Esse governo não vai governar. É um risco muito grande isso que está sendo feito. Agora, você acha que a população está entendendo essa coisa de distribuir ministérios para manter poder? Quer dizer, você não acha que esse modelo já se exauriu? Quer dizer, você citou o Michel Temer, que provavelmente deve estar negociando ministérios. Mas deve estar fazendo a mesma proposta em 5, 6. Né? Agora, o governo da presidente Dilma também tem que fazer isso. É porque é o que eu digo, o modelo do presidencialismo de coalizão, ele tem que envolver a presença dos partidos no governo. Né? Porque não vai governar sozinha com o PT, nem sozinha com o PCdoB. Então, quem apoia o projeto e tem uma perspectiva, uma agenda... Você acha que tem projeto agora? Não existe um projeto. Na minha opinião, é um projeto que está hoje machucado. Machucado porque a agenda acabou se restringindo muito ao ajuste fiscal.
apesar de várias iniciativas que foram feitas e que são pouco divulgadas, do Plano Safra, da linha de crédito para micro e pequena empresa. Teve uma série de ações que foram feitas. Minha Casa Minha Vida vai ser lançado amanhã de novo 3, né? Isso dá emprego na construção civil, isso garante políticas de valorização do salário mínimo foi mantida, né? Então, uma série de medidas e de iniciativas que são muito pouco divulgadas. Só se divulga o ajuste e a dificuldade. Juro alto não pode ser mantido, mas isso retroalimenta o processo de recessão. A presidente Dilma conseguiu segurar o juro 2 reuniões seguidas do Copom, ajudou nisso, né? Então, assim, há uma posição e há medidas. Agora, o projeto está machucado, na minha opinião, em relação ao que foi eleito nas urnas e o que a gente está conseguindo fazer hoje. Então, isso precisa ser retomado, porque a sociedade precisa de novo acreditar que esse governo, de fato, vai cumprir e vai fundamentalmente garantir o direito do povo brasileiro. Deputada, tem uma pergunta aqui que veio pela internet, do Douglas Teodósio. Vendo a senhora falar, acho que veio muito a calhar a pergunta. A pergunta é a seguinte: deputada, há muito as defesas mais contundentes do governo... É bom que ele interpreta. Há muito as defesas mais contundentes do governo Dilma vêm do PCdoB. O que explica isso? O PT acovardou-se? O PT está desorientado? Como é que é? Não, eu imagino que a situação do PT, em determinado momento, ficou muito difícil mesmo. Ainda está, né? Porque é muita acusação, né, em cima do PT, fragiliza. E muitos ali ficam meio sem saber como reagir também. É natural, os partidos são compostos por pessoas, né, por gente. E eu acho muito ruim a generalização. O PT tem bons parlamentares, tem muita gente compondo que é séria, que é militante, ativo e que não tem nenhum envolvimento com os deslizes cometidos por alguns membros do PT. Pelo menos é o que se acusa, precisa provar, né? Então, o PCdoB, nesse momento, quer dizer, ou ele se agiganta e vai para o front, ou não dá para a gente se esconder. Aliás, é até interessante, né? Porque os partidos da base do governo estão mais envolvidos do que o próprio PT. Mas o que aparece para a população é que o PT que é o que tem mais fome pelos cargos como é que você explica hoje isso? Tem a maioria dos ministérios, de fato, né? É uma bancada grande, a presidenta Dilma é do PT, e isso acaba que deu um número razoável de ministérios ao PT. Mas eu acho que esse quadro pode se mexer um pouco agora, né? Pode mudar um pouco até para uma recomposição política. Agora, o PCdoB nessas horas, isso é histórico nosso, a gente nunca se esconde, a gente fica maior no sentido do enfrentamento da dificuldade. Isso é muito característica nossa. E com uma visão ampla, generosa, de uma visão de que tem que ter uma frente ampla, para além da esquerda, para além. Eu queria fazer uma pergunta que vai meio nesse sentido, que entendeu o seguinte: fez essa pergunta assim, não é covardia ou coragem, não. O PCdoB tem uma história de formação de quadros mais sólida do que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Isso, assim, é uma coisa, sabe? Assim, ou seja, você tem, a pessoa entra, vamos dizer, você é uma militante do partido há de muitos anos, entra no partido, você tem uma formação política que te permite, assim, vamos dizer assim, ter uma certa casca grossa, no bom sentido, de enfrentar, de saber. Tem isso, não? Como é que é isso? Explica um pouco isso. Um partido que tem 94 anos de existência, já passou por tudo, né? Até por luta armada contra a ditadura, né? E que já perdeu tanta gente. Não se assusta muito com determinadas coisas, né? Tem mais capacidade de... É isso que você diz, tem uma experiência maior como história, não é cada um de nós, mas... E a gente debate muito, e o partido tem uma característica que é muito singular, que é uma boa capacidade de análise tática, o que nos ajuda muito. A gente não abriu mão da estratégia nossa, mas a capacidade de se mover na dificuldade, de fazer aliança, de ser mais amplo, isso é uma característica muito nossa. Então, é uma referência muito de como guerrear no momento da dificuldade, né? E a gente tem formação, os militantes entram, tem os cursos de formação, tem muito debate político, tem muito seminário, isso vai formando os quadros na batalha prática diária, mas também teoricamente. E nós nós não temos tendências, né? Temos divergências, é diferente. Tem tendência. Diverge, discute muito, debate muito, discorda muito, mas não se permite essas diversas tendências, cada um sai com uma posição de dentro da reunião. Fechou uma posição, saímos todos defendendo a mesma posição. Então, acho que isso acaba sendo mais democrático e nos dá mais força do que mesmo um partido grande que tem 8, 10, 12 tendências e que se confrontam, inclusive, publicamente, né? O que, na minha opinião, é ruim. Você falou uma hora da reação social crescente, citou esse exemplo, que é um exemplo importante, de artistas que agora estão se manifestando assim, né?
Na sua opinião, de onde vem isso? Porque é uma coisa... De onde vem isso? Isso é criado? Isso é espontâneo? Como é que é? Eu acho que isso vem da consciência democrática, que não é pequena no Brasil. Você veja, nós fizemos a manifestação do dia 18, né? Aquela manifestação, ela mudou o comportamento das pessoas, porque as pessoas vinham assim, achando que estava ruim, que a maioria... Com o dia 18, que foi imenso, foi enorme, as pessoas saíram dali com o sentimento que dá para ganhar, né? E a partir dali, você veja, a manifestação foi na quinta, não, foi na sexta. Na segunda, teve o Teatro contra o Golpe. E foi deles, eles mesmos se articularam, não teve partido, não teve nada. Aí sai o manifesto dos movimentos de periferia, que tem conquistas também nesse período, né? Aí sai o manifesto dos cineastas, né? E muita manifestação, assim, Maranhão, eu recebi vários vídeos do pessoal de arte de rua, fazendo manifestação pela democracia, né? Muita juventude, muito idoso, professores de todos os níveis, do ensino fundamental à universidade, se articulando em grupo para se manifestar. Foi criado o mapa da democracia, foram 2 milhões de e-mails em 36 horas para os deputados. Então, isso vai uma bola de neve, e é todo dia, né? Não é uma manifestação de domingo, é todo dia tem um grupo se manifestando. Mulheres, hoje no Rio de Janeiro, lotaram lá o Circo Voador. Então, primeiro, porque alguns reconhecem conquistas. Segundo, o futuro é absolutamente treva, ninguém sabe o que será. E terceiro, as pessoas entenderam que a questão democrática está em jogo, que golpe não dá. Então, esse aspecto, tanto que começaram a se defender, o impeachment não é golpe, está na Constituição, olha, tá bom, mas... Então começaram a entrar na defensiva para explicar, mas a sociedade começou a se construir pela consciência democrática acima de tudo, na minha opinião. Acho que essa bandeira foi a que mobilizou mais as pessoas, independente de partido. Quando a senhora fala em treva, né, a gente não sabe o desfecho disso aí que está acontecendo, mas a gente vê uma tendência de agressividade, de crescimento, por exemplo, das bancadas identificadas com setores como ruralista, religioso, coisa e tal. Tem espaço para a pauta progressista? Olha, eu vou te dizer, esse congresso, eu tenho 6 mandatos, nunca vi uma coisa tão difícil. Rebaixado o debate político, completamente rebaixado. Uma pauta comandada pelo presidente da casa. Eu tenho a impressão que estou indo para o século XIX, seja nos direitos civis, nos direitos humanos, as conquistas que a gente teve recentes, né? A gente começando a perder, um retrocesso absurdo, né? E mesmo naqueles aspectos mais do mundo do trabalho, muito difícil também. Você vê, a questão da terceirização foi uma batalha, financiamento empresarial de campanha, que finalmente o Supremo botou a pá de cal, né? Mas é um congresso muito difícil. Mas eu vejo que nessa questão, principalmente da manutenção de um projeto eleito na questão democrática, esse espaço ainda respira. Por isso é que eu acho que começa a se reverter uma tendência de derrota para uma tendência de vitória. Nós não precisamos ter maioria no plenário, a gente só não pode deixar que eles tenham 342. Não precisamos ter maioria, né? Eles é que precisam botar 342. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a deputada federal Jandira Fegali. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com a deputada federal Jandira Fegali. Jandira, o leitor Léo Oliveira manda pelo Twitter. A senhora acredita que é uma boa ferramenta para o Congresso uma redução no número de deputados? Não, eu nunca acreditei nisso, porque nesse sistema político que a gente vive, quanto mais você reduz, mais você exclui quem tem menos dinheiro, né? E quem é de esquerda. Acho que não é um problema de número, até porque tem que ser proporcional ao tamanho desse país. O país está crescendo, a representação não pode ser diminuída, né? E sempre que se diminui o número de representações, a esquerda é a primeira que sai. Vão ficar os votos assistencialistas, os votos de máquina, os votos temáticos, de bancadas temáticas, como vocês falaram aqui. Então, é perigoso. Eu queria fazer outra pergunta que vai um pouco nessa linha. A senhora está no seu 6º mandato. Existe muita gente que defende a ideia de que tem que ter um limite para a reeleição de deputado. O que você acha disso? Isso eu acho uma bobagem, porque é o povo que elege, né? Então, e você não foge uma liderança de um dia para o outro, né? Eu acho que a gente é que tem que ter, em determinado momento, a consciência de não voltar.
Né? E o eleitor não votar, né? E o eleitor sim. Não concorrer. Tá. E a depender do seu mandato, você simplesmente perde a eleição. Não, o eleitor não te devolve para cá. Então, acho que no voto proporcional, essa é uma limitação. No voto majoritário, sim, porque o executivo é ordenador de despesa, né? Ele comanda. Aí eu acho que tem que ter limite, tanto que a reeleição acabou. Né? Mas na eleição proporcional é muito difícil você limitar isso. Eu acho complicado isso. Agora, acho que a gente tem que ter o bom senso num determinado momento parar e dar lugar para outros. Vamos ouvir o deputado federal Paulo Pimenta. Ele gravou uma pergunta. Jandira, nos últimos dias a gente tem assistido quase um desespero da grande mídia, dos articulistas, editoriais dos grandes jornais, para tentar convencer a população de que o Brasil não está vivendo um golpe midiático institucional. Por que será que eles têm esse desespero? Será que é pela repercussão internacional, onde o mundo inteiro está assistindo o que está acontecendo aqui no Brasil? Paulo, eu tenho o maior respeito pelo Paulo, é um parceiro firme, combativo, guerreiro, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu acho, Paulo, que você tocou num aspecto fundamental. Esse papel da grande mídia no Brasil é desesperador, né, porque eu sempre digo que essa é uma dívida dos nossos governos não ter enfrentado esses monopólios. Não é para tirar ninguém, é simplesmente para pluralizar, dar mais chance de que outros... Que a mídia é parcial, ela é, mas todas as parcialidades têm que aparecer. Né? Então, esse desespero é porque vai pegando na sociedade a ideia de que, de fato, é um golpe. E mesmo com TV aberta, todo dia massacrando, e principalmente o Sistema Globo de TV. Né? Esse, não sei se eu posso falar aqui, acho que sim. O Sistema Globo de TV é a cabeça desse processo golpista. Não, é a cabeça desse processo golpista. Isso não é de hoje, é histórico. E eles fazem isso com competência, né? E a TV aberta atinge 98% dos lares brasileiros. Então o desespero deles é porque, apesar de tudo, para boa parte da sociedade, não está colando. E a repercussão internacional está muito negativa também. Tem atos no mundo todo, não sei se vocês viram em Portugal, né? Aquele seminário lá, imagina, Gilmar Mendes, Serra, realmente é uma articulação muito clara, né? Lamento que o ministro Supremo tenha essa postura também. Mas essa articulação midiática, institucional, esse golpe vai ficando claro e eles começam a querer, de alguma forma, convencer a todo custo para não... Agora, a senhora estava falando aí a respeito dessa nova pauta do governo Dilma, né? E hoje os juros cobrados pelos bancos, acho que bateu todos os recordes, né? Nós estamos quase com 500% de juros cobrados no cartão. Isso é um horror, né? Por ano, anual, né? E é interessante que eles cobram esses juros exorbitantes e na hora que eles tomam o dinheiro emprestado do pequeno poupador, eles pagam 1% ao mês, 12% ao ano e cobram de quem está precisando 500%. Isso aí chega a ser imoral. É imoral. Como é que vai resolver essa questão? Quem vai ter coragem de peitar os bancos? Porque os bancos fazem isso no mundo todo, mas aqui no Brasil é uma coisa voraz, né? Você veja que são os que sempre ganham, independente da crise, né? Sempre são eles que ganham. Aliás, na crise é que eles ganham mais, né? Ganham mais. Porque o juro aumenta, então eles aumentam o bolo da lucratividade. E eu acho que há duas questões que eu queria abordar aqui. A primeira é que toda a vida financeira do país está no monopólio de algumas famílias, né? Isso não tem no mundo. Por isso que aqui é mais voraz. Aqui é um cartel, né? Você tem 3 bancos privados, né, que dominam todo o depósito à vista, empréstimo, tudo. E são eles que bancam também as eleições. Né? Se você comparar com outros países, os Estados Unidos tem 12 mil bancos. Tem banco que não pode ultrapassar um estado. Tem bancos municipais. Porque esse monopólio é insustentável. Isso precisa quebrar no Brasil, né, na minha opinião. Segundo, há um aspecto da tributação no Brasil. Né? A tributação aqui continua regressiva. Esse é um ponto de pauta que o governo tem que assumir. Quando é que nós vamos tributar quem ganha mais? Né? Então, além de reduzir juro, enfrentar esse cartel, há uma necessidade de se inverter. Agora, neste Congresso, quando você foi aumentar os juros sobre capital próprio, não passou. Não passou. Nós fomos aumentar o COFINS do lucro, do faturamento, do lucro dos bancos, também não passou. Porque eles não permitem. Essa oposição aí que fala da ética, que fala em nome do povo, não deixa votar, não deixa aprovar. Então, isso, de fato, é imoral e é insustentável o que está se fazendo hoje a partir do sistema financeiro da economia brasileira. Você acha que a crise toda
com a presidente Dilma começou por conta daquela tentativa que ela abaixou as taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito, utilizando os bancos públicos, o Banco do Brasil. Para regular o mercado para baixo. Você acha que ali eles foram para o enfrentamento por causa daquilo? Acho que esse é um fator importante no processo, mas não só. Eu acho que existe há 12, 13 anos uma crescente intervenção do Estado na economia também, né? Os bancos públicos, o papel que a Petrobras teve num determinado momento, se endividou em parte porque precisava se endividar mesmo para poder cumprir o que cumpriu, mas como instrumento de desenvolvimento, o BNDES passou a financiar créditos para outros segmentos, para o setor produtivo. Então, eu não acho que o governo está ameaçado pelos seus defeitos, acho que está ameaçado pelas suas virtudes. Tanto o governo Lula nunca foi aceito, como o governo Dilma também. E acho que o enfrentamento com determinados setores gera, de fato, uma rearticulação para retirada. E esse, de fato, é um. O Diego Fox pergunta pelo Twitter. É o Diego de novo, não é? É verdade. É o Diego. O que você acha do patrocínio da Fiesp ao impeachment? Não, eu acabei de dizer, né? Diego, você está reparando algo que é muito forte e que é dinheiro público. Toda aquela estrutura da Fiesp, do Sistema S, foi construída com dinheiro público. E hoje ele financia com dinheiro público. Até porque o presidente da Fiesp nunca foi industrial, né? Ele sequer consegue manter a sua própria indústria. Exatamente. Então é uma vergonha o que a Fiesp está fazendo. E disse que distribuiu alimento, né, na Paulista. Falaram até em filé mignon, eu não sei se é verdade. Mas assim, distribuindo, as nossas manifestações não tinha nada disso. Disseram que a gente estava dando pão com mortadela. Mentira, isso não existiu. Mas a Fiesp bancando alimentação, refeição, muita militância paga todo dia na rua. É um esquema milionário. Vide o que eu falei da imprensa hoje. Foi um negócio escancarado, né? Uma coisa imoral também. Agora, quando a senhora, na outra pergunta, estava falando, por exemplo, que um meia-culpa que se pode fazer é que o governo, por exemplo, não enfrentou a questão da regulação da mídia. Citou alguns outros pontos aí. Tem alguma avaliação, assim, de um meia-culpa mesmo da atuação do governo quando começou a despontar essa crise? Demorou a reagir? Demorou a se articular? A senhora acha que teve alguma... Eu acho que teve uma limitação na articulação política. O próprio governo reconhece isso, né? Articulação política, de dar retorno ao próprio Congresso, né? No diálogo. Apesar de que melhorou. Eu fui líder 2 anos de bancada e em 2015 o número de reuniões com a presidente da República, com os ministros, foi absolutamente superior ao que eu vivi em 2014. Então isso aumentou a relação direta dela, presidente, com os líderes. O problema é que os líderes já não têm muito controle também das O problema é que não basta os líderes, é isso que eu ia dizer. Você tem que fazer reunião, você tem que reagir e se aproximar das bancadas, né? E o grau de articulação política, na minha opinião, foi deficiente durante muito tempo. A senhora viveu 2 momentos na política brasileira de crise política, né? Que passaram por propostas de impeachment. A do ex-presidente Fernando Collor e agora da presidente Eu já estava Dilma. no Congresso. A senhora pode traçar para a gente quais são as diferenças de cada um? Claro. Até porque essa pergunta é muito frequente, né? Qual é a diferença? Primeiro é o seguinte, no período do presidente Collor, você teve uma CPI que produziu provas. Até aquele momento eram provas reais. Então teve uma comissão parlamentar de inquérito, teve amplo direito de defesa, teve contraditório, teve oitivas, teve... Então, ali, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito produziu as provas que levaram à instauração de uma comissão do impeachment. Hoje é o oposto. Instalou-se a comissão, agora está procurando qual é o fato. Vai se inventar algum para justificar e se inventou na questão orçamentária. Tentaram editar a delação do Delcídio e nós conseguimos tirar, porque isso não era a comissão aprovada em plenário. Então, essa é a primeira grande diferença. Segundo, não havia nenhuma manifestação a favor do Collor. Lembra quando ele pediu o verde e amarelo, todo mundo saiu de preto, né? Não teve nenhuma manifestação, nem para dentro do Congresso, era pequena, como para fora, né? E a burguesia, a elite brasileira, rapidamente percebeu que tinha que descartá-lo e descartou muito rápido. Os poucos que haviam na sustentação se retiraram. E não havia um vice articulando contra o presidente. Né? Um vice ali que estava... Não havia. Ali foi um vice que ficou na expectativa, aguardou de forma altiva, ficou na dele, até que o processo se deu e ele teve que assumir. Hoje você tem... não tem crime, né? Existe uma base parlamentar razoável, né, que a gente espera ser só pelo menos de 1/3 do Congresso para impedir o impeachment.
Há uma sociedade, boa parte, sustentando a posição democrática e a manutenção do governo eleito por 54 milhões de votos. Né? E há um vice que se articula aberta e indignamente. Você acha que dá para o país viver desse jeito? Que não pode. Assim, vamos lá. Você está aprofundando a crise econômica, está piorando a vida. A Dilma consegue impedir o impeachment. Ele já tem um outro pedido de impeachment engatilhado. Quer dizer, como é que o país vai andar com tantos... Eu acho, na minha opinião, que se esse impeachment for derrotado, dificilmente o outro andará. Até porque vai ter que ter desfecho do presidente da Câmara. Porque é um processo político, não é o crime, nem é a questão ética que está pegando. O problema ali é correlação de força. Se sentir que não tem agora, não vai ter. Aí eu acho muito difícil que se faça um segundo com uma correlação de força alterada. E ao contrário, eu acho que essa Operação Lava Jato vai começar a pegar mais a turma da oposição. Se de fato ela tiver um pingo de honestidade, de imparcialidade, isso aí vai aparecer. Aliás, já está aparecendo. Como é que fica essa situação? Porque você vê que há uma mobilização contra a presidente Dilma nas ruas. Não vai criar aí um clima pior? Não, acho o contrário. Ao contrário? Até porque essas entidades que dirigem isso nas ruas, elas não têm nenhuma tradição histórica. Quem é MBL, revoltados, o que é isso? De onde veio isso? Isso não tem nenhuma base, não é orgânico, um movimento orgânico. Ele é um chamamento, vamos dizer assim, articulado, financiado. É claro que num primeiro momento vai ter reação, mas se o governo conseguir repactuar suas forças e ter uma nova agenda para o país, isso acho que modifica. Porque e hoje a mídia, também você acha que vai acalmar? Há que se reconhecer que há hoje uma insatisfação. E esse é o caldo de cultura dessa movimentação. Se se refaz um pacto, se mostra a viabilidade e se faz uma agenda em direção ao emprego, em direção ao desenvolvimento, isso aí também vai diminuindo. Eu acho que tem. Mas o senhor acha que... Desculpa eu insistir. A mídia. A mídia e parte dos empresariados, e aí até a questão dos bancos, né? Quer dizer, você acha que eles vão aceitar pacificamente? Eles não vão começar a criar problemas de transporte de alimentos, parada de caminhões nas estradas, falta de alimentos no supermercado? Eu não consigo enxergar esse cenário ainda não, viu? Eu acho que eles vão tentar sangrar o governo, porque eles estão olhando para 2018, né? Não é para agora, eles não querem eleição mais agora. Até porque o PSDB está meio mal nessa história da manifestação. Essa turma não está capitalizando. Então, eu acho que eles vão tentar permanentemente sangrar o governo. Mas eu não sei se eles têm... Até porque a instabilidade política sobra para eles também. Não tem investimento, é difícil de desenvolver produção. A economia se afunda com a instabilidade. Isso também, tanto que alguns empresários e até alguns banqueiros disseram: oposição, está exagerando, está demais. Vocês estão gerando uma instabilidade política que nos afeta. De fato, afeta. Então, vai chegar um determinado momento que isso tem que parar. Porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o governo, se não passar o impeachment? Qual é a outra solução? Né? Então, em algum momento, isso também vai ter que parar. Aqui, assim, tem muita dessa visão, mais ou menos, ser uma visão que aproxima o Brasil da Venezuela, que é um país que está parado, que ninguém consegue sair. Você vê diferenças aí, não? Da nossa economia. Culturas diferentes. Totalmente diferentes. Culturas diferentes. Culturas diferentes e uma articulação popular também diferente, com outro tipo de organização. Eu não acho que tem um paralelo, até porque o Brasil é maior, né? Mais industrializado, tem um outro potencial de desenvolvimento. A própria elite brasileira é diferente tem compromissos. Eu acho que é diferente. Apesar da geopolítica ser a mesma, tanto que o golpe institucional em Honduras funcionou, o Paraguai funcionou, o Lula caiu 2 dias. Em Honduras também, o Zelada teve que fugir. Mas no Equador não passou, na Bolívia ainda não passou, mesmo na Venezuela não conseguiram ainda. A Argentina foi por eleição, né? Vai lá o Macri, que nós já vimos qual é a agenda dele. Mas essa tentativa de golpe institucional, da mesma forma como foram os golpes militares, eles fazem mais ou menos no mesmo período, né? Na tentativa de mudar a geopolítica no mesmo pacote. E eu acho que, como não está funcionando em alguns lugares, se não funcionar aqui, em algum momento você vai ter que ter Eles vão trabalhar para 2018, para derrotar o projeto 2018, aí sim. Agora, a oposição teve a atuação dela bombada, né, turbinada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Não tem dúvida. Ele ainda... Parceria de casamento ali. Ele ainda é réu, né? Ele ainda tem força ali. Qual o prognóstico, assim? Você arriscaria fazer um prognóstico e arriscaria também dar uma dimensão para os votos que ele ainda tem ali? Ele ainda tem muito voto, né? Ele tem um grupo dele, né? E nesse momento ele interessa à oposição.
né? Porque ele está acelerando ali, ele está compondo Sim, essa concertação com a oposição. Não, ele instalou o impeachment por vingança, absolutamente por vingança. Aquele momento ali foi de retaliação, né? Quando o governo não topou fazer nenhum acordo com ele, ele retalhou, né? Naquele momento específico ali do encaminhamento da Procuradoria para o Supremo Tribunal Federal, ele foi e instaurou, primeiro ele sai da mídia, né? Botava o foco no governo e tal. Eu acho que ele hoje interessa ainda a oposição, por isso não foi descartado. Eles estão abraçadinhos ali, quer dizer, o impeachment está colado no Cunha. E a oposição colou. E com essa mudança no regulamento, na composição da comissão ele manobra de ética, todo ele dia. mantém-se necessário, né? E você veja, hoje, o Renuncia Temer foi o top trend do Twitter. Foram mais de 100 mil tweets falando Renuncia Temer. Porque as pessoas também vão percebendo, né, o significado disso. Então, ele tem voto, sim, até porque os acordos que ele fez para ser presidente da Câmara... Renuncia Temer, eu não entendi. Não, para dizer o seguinte, como é que você quer? É a mesma história que você colocou. Como é que o governo, que ele participou da eleição do projeto, ele agora trabalha para golpear o governo? Isso é, quer dizer, o mínimo de caráter é o seguinte, se derrubar a Dilma, eu saio também, né? Era o que ele devia fazer, mas ele não vai fazer. Porque ele está trabalhando deslumbradamente para ser um presidente sem voto. Presidente sem voto, é uma coisa ridícula. Então, eu acho que assim, o Cunha ainda tem o seu grupo, né? Um grupo cujos acordos eu também não conheço, mas fez acordos para ser eleito presidente da Câmara, né? E esses acordos estão ali, se constituem ainda num certo bloco, né, de reciprocidade, vamos dizer assim, né? Então, mas não sei até quando também, né? Porque vai na beira da cova também e ninguém pula junto. Na beira da cova ninguém pula junto, não. Na quinta-feira, os setores da sociedade que são contra o afastamento da presidente, que defendem a democracia, porque não é nenhum movimento petista, é um movimento... Não, é muito mais amplo. Mais amplo, né? A senhora acha que ele vai conseguir suplantar o último movimento que colocou mais de 100 mil pessoas, acho que bem mais, na Avenida Paulista? E se colocar menos, o que vai representar? Não tem nenhum problema, porque é um acúmulo, né? Vai acumulando, quer dizer, nós fizemos agora dia 18, dia 31 já é mais uma manifestação que vai ser de outro formato, vai ter Brasília, um pouco nacional, e aí isso reduz também nos estados um pouco, que pessoas dos estados também vêm para cá. É um outro formato e em abril vai ter outros, vai se acumulando um processo de pressão, né, pela questão democrática. Então não vejo que seja... Não é uma comparação, o segundo tem que ser maior que o primeiro, não é isso, porque são modelos de manifestações diferentes, né? Não é para botar mais gente necessariamente, mas ampliar na representatividade, mostrar que está mais amplo do que, como diz a Globo, né? É a CUT, o PT, né? Não é isso, nós queremos mostrar que está mais amplo do que isso. Olha, a Maria Marta perguntou pelo Twitter, você falou do Congresso do século XIX, e ela pergunta se esse Congresso do século XIX não reflete posições da própria sociedade brasileira. Claro, ele foi eleito, né? Quando o pessoal fala, por que tem tão pouca mulher? Eu falei, porque as mulheres ainda não votam nas mulheres, né? Porque nós somos a maioria da população. Se elas votassem jamais nas mulheres, nós teríamos 50% do Congresso. Então, eu acho que reflete. E esse clima de ódio, de intolerância, de rebaixamento, de agressividade, também reflete isso. E é um alimentando o outro, né? Na medida que o Congresso polariza sem uma mediação, sem um debate mais qualificado, também aumenta essa criminalização da política e há uma crise de representação, de fato. Isso tem... Eu acho que o perfil do Congresso não é o perfil da sociedade. Basta ver que só tem 14 deputados que autodeclaram negros, um que se declara homossexual e menos de 10% de mulheres. É óbvio que isso não é a sociedade brasileira. Mas politicamente ele se fez representar porque o poder econômico incidiu muito fortemente na eleição. Mas é um Congresso muito rebaixado no debate político e que alimenta esse ódio, porque ele também faz isso. Ele odeia, ele não media, ele não debate, ele agride, a sociedade agride, ele se retroalimenta e vai ficando um clima irrespirável, né? Eu acho irrespirável esse clima. Eu queria entender como é que foi a escolha lá na comissão especial. Assim, houve um acordo do impeachment, houve um acordo para a presidência e para a relatoria da comissão, né?
E aí o Rosso ficou como presidente e o Javaí como relator. Eles são dois caras próximos do Cunha. Por que que o governo, os aliados toparam esse acordo e permitiram? Era para não perder, para evitar uma derrota ali logo no começo? Qual foi o contexto? O mais importante também dizer que tanto o Rosso quanto o Cunha fazem parte dos líderes da base de sustentação do governo, mesmo tendo relações com o Eduardo Cunha, como outros têm também, né? Ali, eu acho que essa construção já vinha sendo feita, né? E o governo, mais uma vez, acho que se atrasou no debate em relação à comissão. Mas quando se apresentou ali Rosso e Javaí, que eram dois líderes da base do governo, o governo também achou melhor não confrontar, deixar e tocar a comissão na medida que esse acordo já tinha abocanhado uma maioria de líderes a favor desse acordo. Deputada, o Geraldo Ferreira pergunta pelo Twitter: será que é hora da presidente Dilma buscar os organismos internacionais e buscar apoio nesses organismos? Ela deu uma coletiva, né, à imprensa, pegando o organismo internacional até para denunciar o que está acontecendo, né? Eu não sei que tipo de apoio poderia de fora para dentro ter, né? Uma intervenção direta aqui, eu acho que não faria. Eu acho que é mais formação de opinião mesmo, né, para mostrar. Aliás, o presidente da Argentina disse que, no caso dessa proposta de impeachment prosseguir, que o Brasil pode sofrer sanções. É isso mesmo? Eu não sei. Eu não vi nada formal, nem da ONU. Quem da ONU? Não, do Mercosul. Do Mercosul, semelhante ao do Paraguai. Do Mercosul. Ele pode propor, óbvio. Pode propor, né? Pode. É até bom, né, que faça isso. É até bom que os países do Mercosul comecem a se manifestar. Aliás, já tem apoio da Bolívia, Brasil. Essa manifestação do MAC é interessante, sendo o MAC quem é, né, com a agenda que tem. A Venezuela também já se manifestou, né? O Uruguai também já se manifestou. Então, é muito bom que essa articulação regional, esse bloco regional se manifeste dessa forma. E houve uma tentativa também, né, agora eu não sei o cargo de um funcionário do Itamaraty que disparou uma circular para várias embaixadas pedindo apoio dos movimentos sociais, populares, mas depois foi desautorizado, né? Não foi uma atitude de governo ali. Não foi mesmo. Foi a atitude individual dele. E você vê, já tem manifestações em Portugal, manifestações na Inglaterra, na França, está espalhando isso, né? Porque no dia da manifestação dos pró-impeachment, vamos dizer assim, eles botaram as manifestações no mundo todo, né? A Globo botou, a mídia botou, e eles ficam o dia inteiro, né, naquele negócio, o dia inteiro, alimentando para chamar de tarde São Paulo, né? No nosso caso isso não acontece, só mostra de noite no jornal e pronto, né? E não falam das coisas. Agora que começaram a mostrar, porque não tem muito jeito. Agora eu quero só registrar assim, o papel da chamada mídia livre, mídia alternativa, webs, TVs, debates como esse aqui, numa TV que é pública, esses são fundamentais, porque a gente não tem os mesmos instrumentos, é muito desleal essa batalha. E o papel dessa turma tem sido fenomenal, de formar opinião dos blogs, das web TVs, das rádios, de programas como esse, são fundamentais para que as pessoas, pelo menos, sejam chamadas a uma reflexão. Né? Não ter aquele monopólio da informação e da verdade que a gente tem visto. Por isso eu agradeço o convite. E nós agradecemos a nossa convidada de hoje, a deputada federal Jandira Fegali. Agradecemos também a jornalista Maria Carolina Marcelo e a Florestan Fernandes Júnior. Especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado, na terça-feira, com mais um Espaço Público, às 11 da noite. Até lá!